Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. A missão dos discípulos de Jesus e vocação e missão profética do povo de Deus. Ser povo de Deus não é privilégio, é compromisso sério, que requer discernimento constante. Esse discernimento provoca posicionamento decisivo e atitude profética contra as manipulações do poder e da religião. Então, no Evangelho de hoje, Marcos foi provavelmente o primeiro catecismo de iniciação cristã. Depois de ter chamado os discípulos e depois de ter instituído os 12 para que ficassem com Jesus, para enviá-los a pregar com autoridade de expulsar demônios. Jesus os envia agora oficialmente para a missão. O discípulo vai aprendendo quem é Jesus e quem é o cristão a partir dos conflitos que Jesus e a comunidade cristã encontram ao longo da caminhada. Esse mesmo esquema já tinha sido empregado no final do capítulo. Depois de rejeitado pelos familiares, Jesus inicia nova etapa. Começar tudo de novo. A gente vê isso no versículo 7. O verso 7 marca novo início. O Evangelho de Marcos é sempre um começar de novo. Rejeitado, Jesus chama os 12 e começa a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos maus. Depois aqui, a junção da vocação com a missão dos discípulos. Sua missão é a mesma de Jesus: desativar e destruir os mecanismos que geram morte, dependência e opressão, mostrando assim a novidade do reino. Essa é a novidade do reino. O primeiro milagre de Jesus no Evangelho de Marcos é a expulsão de um espírito impuro. Os que presenciaram o fato declaram estar diante do novo ensinamento feito com poder. Agora esse poder está nas mãos e sob a responsabilidade dos discípulos de Jesus, que irão dar continuidade à missão de Jesus. Para tanto, precisam estar unidos 2 a 2 pelo caminho, no mesmo projeto de libertação. Um ponto que nós podemos elencar aqui são as exigências da missão. Ser cristão é estar a caminho, assumindo alguma condição básica. Essas condições, elas não são o conteúdo da missão, mas formas de realizá-la com sucesso. As exigências podem ser sintetizadas assim. Primeiro, estar preparados para a longa e difícil jornada, levar um cajado e ter sandálias aos pés. 2. Desimpedir-se de todo supérfluo. A sobriedade caracteriza o cristão a caminho. Nem pão, sobriedade em relação aos alimentos, dependência. Nem sacola para guardar as possíveis doações, sacola de mendigos. Nem dinheiro, nem 2 túnicas, o que poderia ser ostentação de riqueza e luxo. E o terceiro ponto é contentar-se com a hospitalidade oferecida. A estada prolongada era devida provavelmente ao tempo necessário para a fundação de uma comunidade. O Evangelho, ao ser escrito, sacramentava uma prática já existente entre os cristãos. Talvez seja possível ver aqui a superação por parte dos discípulos das tentações de Jesus. Muito bem. O terceiro ponto que a gente pode elencar aqui é o Evangelho provoca rupturas. Como aconteceu com Jesus, também os discípulos e o Evangelho encontrarão resistências,
má acolhida em relação aos discípulos e indiferença diante do anúncio. A ordem que Jesus lhe dá é de sacudir a poeira dos pés ao sair desse lugar. Era um gesto simbólico dos israelitas que, ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. Jesus e os cristãos têm idêntica missão. Os 12 partem e começam a pregar. A missão dos discípulos e dos cristãos em nada difere da de Jesus. Todos anunciam a mudança radical no modo de viver, sintetizada na palavra conversão. Todos têm a comum tarefa e poder de libertar as pessoas de tudo o que é opressão e marginalização, simbolizadas pela expulsão do demônio. Todos têm como objetivo restaurar as pessoas a fim de que tenham vida, ou seja, curar as enfermidades.